pessoal, bem-vindos ao novo vídeo do CERES, do Centro de Estudo das Relações Internacionais. Nós decidimos fazer um vídeo para explicar um pouco sobre o sistema ONU, tudo em relação à morte de Kofi Annan, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, nesse fim de semana, e também uma série de tensões que houve entre o Brasil, em relação ao ex-presidente Lula, e aos depoimentos de alguns dos candidatos em relação à ONU. Para um profissional de relações internacionais é fundamental conhecer a ONU, saber como funciona a ONU e não se confundir, tá? Então, explicando de uma forma bem resumida, porque é um sistema bastante grande, a ONU, ela é dividida, tanto que a gente usa muito a palavra sistema ONU em vez de ONU, que é a Organização das Nações Unidas, justamente porque existe secretarias, agências, divisões regionais, divisões continentais, é um órgão bastante complexo, dividido entre vários órgãos. Mas o principal que nós devemos saber em relação às Nações Unidas é que não se trata de um órgão hegemônico, ou seja, ela não é uma mega potência, ela não é uma mega hegemonia, ela não é um mega bloco soberano que manda nos países que fazem parte das Nações Unidas. Ela não é isso. As pessoas confundem o que é o sistema ONU com a União Europeia. A União Europeia, que é uma entidade, um bloco supranacional, é o mais parecido à existência de um organismo supranacional que tem soberania em relação a alguns termos, alguns temas pactuados das nações que formam parte desse bloco. Isso só acontece na União Europeia. No caso da ONU, a ONU é uma conjunção de países que apareceu depois da Segunda Guerra Mundial. É uma organização formada por diversos países, cujo intuito é promover o diálogo e a discussão de uma série de acordos e tratados, ou seja, negociar. A ONU seria como um espaço de diálogo. Então, pedir que a ONU resolva as coisas é um pouco bobo. A ONU seria como uma sala de casa onde discute um marido e uma mulher. Quem tem que resolver o problema no casamento é o marido ou a mulher. A ONU é simplesmente o espaço onde eles dialogam. Por que foi criado esse espaço? Justamente para que não voltasse a acontecer o mesmo que ocorreu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então se gerou as Nações Unidas com o intuito de criar um espaço no qual participassem não somente as nações poderosas, como também as nações em desenvolvimento e aquelas subdesenvolvidas, e que elas tivessem um espaço através do qual elas pudessem falar. Já a adesão dos países ao Tratado da ONU, nós queremos lembrar que a única carta de instituição da ONU é a Carta dos Direitos da Humanidade, os direitos universais. Mesmo assim, a adesão que é feita dos tratados, dos acordos da ONU, ela pode variar o grau, ou seja, nenhum país é obrigado ao 100% de pegar e aderir, e ao mesmo tempo o fato dele reconhecer um acordo, reconhecer um tratado, participar da negociação do mesmo, não significa que ele passe automaticamente a internalizar, ou seja, ele tem um acordo internacional, ele tem o direito nacional dele. A soberania de um país, por exemplo, a soberania brasileira, só faz referência ao território brasileiro. Então, aquele acordo que o Brasil compactuou nas Nações Unidas, independente da área que ele seja, para ele poder funcionar no Brasil, ele deve internalizar, ou seja, transformar em direito interno. Tá? Só que isso, apesar de que existe os tratados dos tratados de Viena, etc., algumas recomendações internacionais, de fato não existe uma ferramenta única. Cada país pode variar. Um país pode ratificar um acordo e demorar até 30, 10, 20 anos internalizar esse acordo e que esse acordo passe a valer dentro do seu território. Alguns outros países, já dependendo da matéria que é discutida, o que eles fazem? Eles fazem acordos vinculantes. A partir do momento que o acordo passa a ter validade internacional, ele passa a ter validade no cenário interno. Então, discutir soberania internacional é um tema bastante complexo, é um tema no qual se debruça não só relações internacionais, como economia, como direito, tanto direito internacional quanto direito internacional privado, etc. Porque a diferença do direito nacional que nós temos aí
uma pauta que é a Constituição, no caso do direito internacional ele se alimenta de muitas fontes, e no caso dos tratados e acordos, cada um faz referência. Então muitas pessoas falam, porque a ONU está intervindo no Brasil e não intervém na Venezuela. Desculpa, cada país tem seus compromissos, responsabilidade, assumiram compromissos e responsabilidade, internalizaram de forma diferente as leis, os acordos, os tratados, então não existe uma pauta comum de ação dentro das Nações Unidas. Por outro lado, também se fala, mas as Nações Unidas, eles não mandam nada? E quando teve a guerra do Iraque? Não se pode confundir. Um dos órgãos das Nações Unidas, que é o chamado Conselho de Segurança, realmente ele tem um grande poder de ação, porque ele é formado, né, ele tem os seus membros fixos e também seus membros rotativos pelas grandes potências bélicas. Então, logicamente, se escuta com mais atenção a recomendação e os dictâmenes deles. E os países, eles aceitaram. Essa é a grande importância. Não é a ONU querer ser soberana, mas a sua soberania também ser aceitada, seu poder ser aceitado. Os países aceitaram, né, em certa forma, de forma até bastante homogênea, né, os julgamentos do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mesmo assim, a gente cabe lembrar que no caso do Iraque, né, o Conselho deliberou de uma forma e o próprio Estados Unidos, que tem um poder de veto, né, passou por em cima do Conselho de Segurança, ou seja, nem mesmo o Conselho de Segurança teve esse poder hegemônico que as pessoas consideram que a ONU tem e que ela não tem. Depois você existe dentro do sistema ONU outros níveis de acordos que têm um maior poder de ação. Um grande exemplo dele é a OMC, a Organização Mundial de Comércio. Só que, porque a OMC tem o poder de gerar sanções, né, e de mobilizar a economia mundial? Porque os países aceitaram, né? Ou seja, eles delegaram à OMC parte de sua soberania para que a própria possa, né, com o intuito de fazer com que o sistema financeiro internacional funcione, né, a mesma possa julgar. Nos outros casos, vai depender muito do tipo de acordo, da natureza do acordo, vai depender também muito das ferramentas de internalização. Então é preciso ver acordo por acordo, como foi feito, se esse acordo ele é vinculante, se ele é vinculante de forma automática, se ele passa, uma vez que ele foi acordado, que o Brasil ratificou esse acordo, se ele passaria a valer após sanção do plenário, se teria uma sanção, duas, se entraria em 10, 5, 20 anos. Muda, a letra pequena de acordo é muito diferente, porque vai mudar conforme o tema, conforme a área, conforme os órgãos incluídos, a própria gestão, né? O grande exemplo disso são os protocolos em relação ao meio ambiente, etc. São acordos, são boas intenções. Sistema internacional, há diferença do sistema financeiro, que existe agentes fortes, não só públicos quanto também privados. O direito internacional, normalmente, ele move-se pela boa vontade, diz, né, o princípio de boa vontade das nações. Ou seja, espera-se sempre que as nações, aqueles compromissos que elas vão adquirindo conforme elas vão aceitando os tratados, que elas tenham, né, a boa vontade de fazê-los cumprir. Mas isso não implica diretamente, né, que elas são obrigadas a isso, porque não existe nenhum modelo de coerção, ou talvez não existe um órgão de coerção forte o suficiente para como obrigar a que as nações sigam esses acordos. É por isso que algumas nações são tão complexas de lidar, como o caso do Irã, o caso da Coreia do Norte, o próprio caso da Venezuela e agora o caso do Brasil, e nessa temática, porque é muito complexo até onde começa a ação do Estado. Nós temos o princípio de não intervenção, que é um princípio no qual se baseia as Nações Unidas, e depois nós temos, logicamente, o que